Nós vamos falar hoje sobre Gálatas 5, de 1 a 16. Paulo escreveu Gálatas 5 porque estava muito preocupado com o conflito dentro da comunidade. Uma crise provocada pelos cristãos que tinham vindo do judaísmo e que seus ensinamentos buscavam corromper o Evangelho de Cristo. E eu estava pensando, né? Como que nós entramos numa igreja? Você vai escolher que igreja que você vai entrar. Como que você escolhe? Quais são os... porque nós não podemos entrar em qualquer lugar. E como que a gente escolhe? Qual é essa igreja que vem de Jesus, que vem de Cristo, que é certa? Como é que a gente escolhe? Deus, né? Que Ele é Deus e que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, né? Em Cristo Jesus. Pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo estava com esse conflito, porque muitas pessoas estavam com o interesse errado. Né? E nós vimos o quê? Quando a gente vai entrar, gente, primeiro, crer em Cristo. Se não crer, pode correr. Não é Jesus. Porque Jesus tem que crer que Jesus veio, né? Morreu pelos nossos pecados, pela fé nós somos salvos, né? Nós cremos no Espírito Santo, porque se isso não for verdade, não entre. Porque tem muita gente achando que está certo. Ah, não, aqui é correto. E às vezes é tudo atrapalhado. E nós precisamos atenção, até mesmo quando a gente visita. Porque determinadas coisas, né, a gente tem que ir. Família, né, nem todo mundo é crente, essas coisas. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que vamos ouvir e àquilo que vamos agregar à nossa vida. Uma vez eu não tive como, fui até no Padre Eustáquio, morreu numa missa de sétimo dia. Gente, o padre, ele fez uma palavra tão maravilhosa, mas ele não falou de morto. Tão maravilhosa que foi, eu falei, meu Deus, que coisa preciosa, porque nós não podemos louvar o morto, ele já morreu. Mas assim, eu fiquei admirada com a palavra do padre, como ele foi feliz, porque diz que o pessoal gosta muito daquele padre lá do Padre Eustáquio. Como ele foi feliz, eu fiquei impressionada. Sem falar negócio de morto, essas coisas. Né? Porque tem padre até falando, hoje em dia, né, isso, que não é salvo com Maria, né, e essas coisas. E isso é muito bom. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Paulo declara que os tais caíram da graça. O que é cair da graça? É estar alienado de Cristo, é deixar de permanecer nele, porque a pessoa é salva pela fé. E eu estava, né, nós não vamos repetir assim muito, e eu estava, né, pensando, então a gente fala da lei e da graça. A lei de Moisés. Você sabe como era a lei de Moisés? Alguém que sabe pode falar. Porque fala a lei, e nem todo mundo, nem tudo. O que é a lei de Moisés? A lei mosaica, né? A lei de Moisés. A princípio dos 10 mandamentos. Olha, A gente tinha muitas coisas, né? muito. É isso que eu fiquei assim, gente, vamos falar um pouquinho disso, porque a gente fala lei, né, e tudo, e a gente não sabe o que engloba
engloba tudo isso. Os 10 mandamentos é um deles. E quando a gente pensa assim, 10 mandamentos, será que a gente guarda tudo aquilo? Mas se a gente for ver, os fariseus, eles também acrescentaram muitas coisas, né, a mais. E aí, tipo, guardar o sábado. Eles colocavam, tipo, um fardo muito grande. Eles começaram a acrescentar coisas, igual a gente vê em muitas religiões, né? Eles começam a acrescentar coisas que não está na Bíblia, né? Que não está na palavra, né? E era impossível a pessoa conseguir. Nem, Jesus falou que nem eles mesmos conseguiam. Era um conjunto de mandamentos, rituais e leis civis entregue ao povo de Israel, contendo os 10 mandamentos como base, e um total de 613 leis na Torá. Ô, gente, e uma coisa assim, vocês já viram uma Torá? Eu trouxe hoje. Então eu quero terminar um pouquinho mais cedo para vocês verem uma Torá. Então você tem uma hora boa com a Torá. Para, né, gente que nunca viu, nós vamos ver e conhecer a Torá. A Torá seria os 5 livros. Mas os judeus, eles também têm o Velho Testamento todo, né? Não é só a Torá que eles seguem. Não é todo, não. Mas é a lei, né, antigamente. Então, gente, 613 mandamentos, né? Na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, povo de Deus e seu próximo, né? 613. Então, sendo 248 positivos e 365 negativos, o que não fazia, o que fazer e o que não fazer. Imagina, 365 não fazer e 248 o que fazer. O propósito da lei, preparar o povo para a vinda do Messias. A antiga aliança de sacrifícios, aspectos religiosos, cerimoniais e civis, como a regulamentação do casamento, do comércio, as festas religiosas, né? Jesus veio para cumprir a lei, não aboliu a lei de Moisés. A lei cerimonial, a sacrificial, foi abolida após a morte de Cristo. Mas os 10 mandamentos, eles permanecem na fé em Jesus. Ele foi aperfeiçoado, mas ele permanece, os 10 mandamentos. Agora, prestamos atenção. Quantas leis, como e quem já era muito opressor viver debaixo da lei. Porque você tinha a lei, você tinha que respeitar, mas gente, como? Por que colocaram a lei? Né? Antigamente, né, quando eles casavam, né, não existia casamento no civil, era uma conversa entre uma família, entre a outra, e os dois, como Isaac, né, foi buscar ali, estava todo mundo de acordo, e eles habitaram. Mas por que a lei, o divórcio? O que a Bíblia fala? Olha, tive que colocar o divórcio, Deus falou. Por quê? Por causa do homem. Então veio esse mundo de leis, na época também já pensou tantas pessoas lá, um transgredia, o outro procurava na mulher, né? A mulher do outro mexia, o outro roubava, e tanta coisa acontecia, teve que fazer as leis. Agora, quem? Muitas vezes as leis eram contra as promessas de Deus, né? Porque, você vê, o divórcio. O divórcio. Não foi plano de Deus, é isso, não foi. Mas foi o que? O pecado do homem. O pecado do pecado. O pecado do pecado. Fala demais. E nós, A pureza do coração. nós vivemos assim até hoje, porque você já pensou, gente, quanta gente maluca que tem? Cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quer. Nós temos as leis, mesmo assim, elas infelizmente não são respeitadas. Imagina. E o quanto que era difícil antigamente. Aí a gente pensa assim, não, porque... Não, gente, era difícil antigamente e difícil muito mais hoje. Imagina se antigamente era difícil, hoje piorou. Porque acontece de tudo. Era plano de Deus o divórcio? Não.
Mas o pecado do homem entrou de tal forma que o pecado, ele estraçalha com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é essa. Não é de tantas regras, tantas coisas, né? Porque Cristo veio para tirar aquele povo, né, que estava opresso, que estava lá amarrado nas leis e tudo. Era muita lei. E quem conseguia e quem consegue, tanta gente vê pelos 10 mandamentos, né? Que difícil que é. Será que tem alguém que cumpre tudo aquilo? Gente, não é brincadeira. Então, como que eles entraram para falar, né? Não, é errado, que no Cristo não. Gente, a gente fica pensando, né? Que dureza de coração deles. E Cristo veio, né? Justamente. E Paulo, né? Ele era muito correto. Ele era correto quando ele agia na lei. Ele botava a lei ali, matava, não, está errado, isso não existe, crente. Agora você imagina quando ele realmente, né, me converteu, muito mais. E ele ficava preocupado com essas coisas. Como hoje em dia tem aqueles que sabem e que querem permanecer nas seitas, né, religiosas, que tem muitas por aí. Até seria uma boa estudar seitas religiosas, é uma coisa boa. Seitas de heresia. E você deveria estar preocupado com isso, porque eu acho que não é difícil distinguir a seita. Ela geralmente não segue só a Bíblia, ela tem muito livro, né? E ela segue Jesus como Deus. Principalmente Jesus. Dentro do ITQ, você tem um material específico para isso, que Samuel já deu várias aulas. Já deu aula. Dentro, então, a Secretaria de Educação, ele tem um material. Seria um novo. Assim, eu falo assim, que não é difícil a gente, igual, por exemplo, eu recebi lá em casa sempre os testemunhos de Jeová, não é? Eles lá nas casas das pessoas, né? E vão lá conversando, eu conversava, eu sempre abria a boca. Aí eu mostrava para eles na Bíblia que Jesus era Deus, lá, né, em João, o verbo se fez carne. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Aí a gente investe um tempo à toa. Mas a gente sabe que Deus mandou a gente falar. O mal maior é que eles realmente acreditam. E cansa, gente. Cansa. Então, E eles querem mudar o modo da gente. Até queima, se você não fizer. Mas eu acho interessante eles, que eles vão insistir. Vão insistir. Aqui pode falar uma coisa? Eles são muito bem discipulados para serem enviados. Deixam carta na. São realmente. Eles são muito bem discipulados para o envio. Você vê que eles são incisivos, ele faz parte. Na carta de correio. Eles deixam a carta. E aqui fala que Cristo nos libertou, né? Ele libertou justamente disso, daquela opressão de viver na lei. E quando Cristo veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, né? Ele deu vida para nós. Não viver debaixo de escravidão da lei, mas o cristianismo é religião de liberdade do espírito. Implica também o ato de libertação de consciência da culpa do pecado. Deste modo, querer acrescentar méritos próprios ou qualquer outra coisa, né, como a circuncisão, tem que circuncidar, não, hoje não. Hoje a circuncisão é no nosso coração, né? Que eles colocaram que a salvação, né, faria se fizesse as obras, né? Tinha que depender disso, não depende mais de circuncisão dessas coisas. Né? Então, Deus foi por meio de Jesus Cristo na cruz que Ele fez para que a gente, né, tenha a liberdade. Todos podem ter acesso à liberdade do Evangelho. Então, eu achei muito interessante o que está escrito, né, que a liberdade em Cristo é para todos os homens sem exceção.
Só pode ser autenticamente livre aquele que em todo momento pode, por amor, doar a sua liberdade. Eu achei muito bonito isso e muito interessante, né? Que nós temos que realmente, né, ajudar a ver o nosso próximo, né? Aqueles que a gente pode ajudar, não é só financeiramente, né? Às vezes a gente tem uma preocupação, não tem dinheiro. Não, mas você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu tempo, que hoje em dia ninguém tem tempo nem para ouvir o outro. Às vezes ele está querendo ouvir, ser ouvido. E isso faz parte da nossa vida, de doar um pouco, né, daquilo que Cristo tem nos dado, né, daquilo que a gente tem ensinado, aprendido na palavra de Deus, e doar para os outros, né, porque a liberdade é obtida através de Cristo e não deve ser trocada por uma religiosidade baseada em rituais e regras. E a gente vê tanta seita aí, né? Com rituais, com danças, com não sei o quê, invocando não sei quem, né? Os das trevas lá embaixo. É uma tristeza. E às vezes lá perto de casa tem gente faz fila, gente nova. Eu estava vindo, cantando na rua, assim, com gente com roupa branca, fazendo um ritual lá, escrito na rua. Por isso que a gente tem que ir orando pelo nosso bairro, pela nossa rua. Olha, é difícil. É muito difícil. A esposa do meu irmão, ela é, desde jovem, ela é espírita. E certo dia a gente está sempre tentando, falando, e aí tem pouco tempo ela virou para nós, para mim, sério, olha, eu gosto, eu sou espírita, eu não quero. Uma pessoa decidiu. Aí eu oro pelo meu irmão e pelos filhos para Deus ter misericórdia, né? Olha para você ver, não é fácil, nós já fizemos de tudo que vocês podem imaginar, culto, de Bíblia, tudo. Não quero. Eu sou um espírito. Não. O Espírito Santo. Uma vez nós estávamos passeando, né? Há pessoas que é para salvação. Tem outras que não querem. Ela não quer. Ela foi. Mas eu acredito que, igual Manassés, tem pessoa que ele fala muito inteligente. Nós temos tentado, né? Esse aqui, ele era um psicopata, né? Ele era um psicopata. Matou os Temos filhos, tentado. sacrificado, o profeta Isaías botou alguém. E no fim deu um ter jeito, então tem jeito sim. Deus apagou a memória dele toda. Às vezes não é pelo amor, pode ser que vai pela dor, mas vai. Nós temos tentado. Pastor, eu estava Não é fácil. numa festinha familiar e uma das sobrinhas, a menina casada com o meu sobrinho mais velho, ela foi curada do câncer de seio. Ela era da Batista, a Beth. Aí meu sobrinho estava bebendo cerveja, ela falou, não importa, deixa ele beber. A irmã dele, daquele jeito que você imagina a pessoa alcoólatra. Aí ela falou, tudo no tempo do processo mesmo, ela falando assim, menina, as nossas orações vai chegar ao fim. Liberta, Deus só me convence. Não é fácil e não é fácil. Você vê que toda família que tem, né? É o que eu Se a gente traz for muita olhar, opressão, Deus traz trabalha muita coisa conosco ruim. o tempo todo, ele nunca desistiu da gente. Traz Fiquei muita coisa pensando até ruim. em Abraão. Então a gente Não luta foi muito. duro. Lá em casa é lutando mesmo, porque, né? Porque senão nós temos que nos cercar, né? Com o Senhor, com os seus anjos e tudo, não é brincadeira. Existe um paralelo muito grande, né? Em toda a situação que a gente vive hoje, tem um paralelo. Nós vivemos uma situação na política, hoje você tem a esquerda, o centro e a direita. Vamos falar, na regra espiritual, você tem a esquerda, que são a obra de Satanás mesmo, o espiritismo está dentro da esquerda mesmo, não tem jeito. Você tem o centro,
que é as seitas que pseudo leva ao Senhor, mas se você for analisar, né, não leva. Como se fosse um né? muro, né? E a direita, e realmente são as igrejas que vamos falar assim, discutem e batem na Trindade Augusto Divina. Né? Pois é, nós temos uma igreja aí que é aceita, mas ninguém fala que ela é. Aquela música que canta não há ferrolhos nem portas, né? A comunidade, voz da verdade, aceita. Porque ele não aceita a expressão de Deus. Ele não aceita isso. O pastor Carlos, que é o líder da igreja, não aceita a expressão de Deus. Tinha até os 2 discos deles, e depois que eu fiquei sabendo. Entendeu? Então você fica analisando, a gente tem que procurar analisar com calma. Nós temos que ter critério. E orar, tem que ter critério e orar pelas pessoas que estão Nós temos que ter critérios. Porque não é fácil. Há pessoas que quando elas. É igual um rapaz, porque a igreja evangélica não me deu assistência, ele virou espírita porque lá eles cobriram, deram tudo para eles. Não é assim. Nós temos que ter critérios. Há critérios, né, bíblicos. Porque Deus não falha com ninguém, não falta. Outro dia eu estava vendo um trecho no podcast, não, é tipo um cristão com 30 macumbeiro. E um deles falou isso. Falou assim, eu estava me prostituindo na rua porque para não ter o que comer. E quando os evangélicos iam lá, dava comida para as pessoas, mas não dava para mim, porque eu era travesti. Aí ele foi para um trem da Umbanda, porque lá ele falou que foi acolhido. Olha você ver. Nós como pessoa também falhamos. Né? Porque o que Jesus falou? Não vos conheço, você não me deu o que comer, você não me deu o que vestir. Não é assim que a gente acha, né? Não é? Então, de certa forma, as pessoas que fizeram aquela seleção, infelizmente, elas perderam aquela alma, né, pro diabo. E o sangue vai ser cortado. E Deus vai falar assim, não vos conheço. E aqui a gente fala que, né, está falando que a fé que salva não é uma fé artificial ou intelectual, mas uma fé sentada em Cristo. E eu lembrei, quando nós estávamos, porque era uma promessa de Deus, eu ver minha casa, né? E quando num desemprego do sério, nós resolvemos, assim, debaixo de oração do Senhor falando, e veio uma fé. Gente, outro dia o Sérgio falou para mim, você não tem fé. Aí eu estava pensando, gente, a fé, para você viver a fé que eu tive para comprar a minha casa, não é qualquer fé. Às vezes a gente olha e fala assim, não, pela fé, não tinha que ter fé nenhuma. A gente criou em mim uma fé tal. Aí eu estava pensando, isso é fé. Mas Deus trabalhou no seu coração nesse momento. E eu fiquei lembrando de Abraão. Abraão, se ele tivesse dado na hora que chamou ele não ia dar Isaac. Deus trabalhou com ele durante 25 anos para aquele momento a fé ser manifestada. E eu posso entender a fé de Abraão, porque nada, tudo concorreu certinho. Quando eles quiseram dar um rolé para mim perder o apartamento que eu já tinha vendido e tudo, né? Deus falou comigo, entre em oração. E uma coisa eu aprendi, quando você está para receber alguma coisa, até receber, ore, continue orando. Enquanto não tiver preto no branco, não pare de orar. Aí eu sosseguei. Estava só para assinar. Gente, eles leram até as letrinhas pequenininhas assim e me falaram um tanto que tinha que pagar, porque a gente não tinha dinheiro. Olha para ver. Eu aprendi uma coisa. Antes que está na sua mão, não pare de orar. Porque o diabo trabalha. Você já viu uma pessoa dentro daquela vitrine? Nunca fiz isso na minha vida, mas com a gente foi assim. Então, aprendam.
continue. Enquanto não tiver na sua mão, não fala nada com ninguém, olhe, até tá aqui. Segredo de sucesso é boca fechada. Porque, né, a gente já sabe. E eu posso entender a fé de Abraão. Porque uma fé, gente, eu vendi o apartamento, nós vendemos o apartamento sem ter a casa. Mas foi uma fé assim que avassaladora. Eu falei, às vezes a gente fala assim, ai, pela fé, Senhor, pela fé. Não, a gente não tem fé. Porque a fé, ela transcende a vida da gente, a sua alma, o seu, tudo. Você está ali no alvo e é uma coisa assim maravilhosa. O que nos leva a estar praticando sempre essa fé que você falou aí, que você praticou lá atrás e deu certo? Por que hoje, às vezes, acontecem coisas de menor intensidade, aí leva você a te perguntar, você não tem fé? Não é? Ele não está te perguntando, ele está testando aquela fé. Você vendeu o seu apartamento, não tinha nada para comprar e comprou. Entendeu? Mas isso é pela fé. Será que nós continuamos praticando essa fé diariamente? É esse que é o grande. E assim, uma coisa que mexeu muito com a gente foi a partida da nossa, né, da Melina, minha sobrinha. 2 anos orando 3 vezes por dia. Eu e minhas irmãs. E ali, ela fez o negócio, deu certo, pegou. O transplante pegou, gente, arrumou uma pessoa dos Estados Unidos. Eu fui para baixo. Nada deu certo. Aí a gente ficou muito mexida com isso. Gente, porque quando você está com toda fé, que vai. Mas até a gente perceber, não se esqueça, que a vontade de Deus, ela é soberana. A gente tem que orar assim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, né? Não, Sadraque, Mesaque e Abednego falou isso com o rei. Eu sei que, meu Deus, pode te livrar das suas mãos. Mas mesmo se ele não fizer, nós não vamos nos prostrar de adorar. Ele continua sendo Deus, porque ele é soberano. Né? Ele salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então tudo tem um propósito. E né? às vezes a pessoa o mais desiste. importante é a salvação. As pessoas desistem. Deu certo. Não, mas ela morreu salva. Ela está com o Senhor. É o mais importante. É fácil? Não. Porque nós estávamos com toda a fé. Mas às vezes a gente tem que pensar. Né? Às vezes É o contrário, né? Tudo dá bom. Então, às vezes eu fico pensando, a gente não consegue entender. Eu fiquei pensando até na Raquel, de Jacó. Por que a mulher morreu depois que teve o filho dela? Né? Eu fiquei pensando, né? Mas ela era meio estranha. Se você for olhar, ela era idólatra, ela vendeu uma noite com o marido dela, com algumas plantas lá para fazer tipo uma mandinga. Então ela tinha uns trem difíceis. Quando ela engravidou de José, foi ótimo. Aí ela foi ter Benjamim, que era um propósito de Deus. Deus deve ter falado, ela não vai aguentar ver José pensar que ele tinha morrido, ela vai desviar da fé. Ela vai desviar da fé, então eu vou ter que tirar ela agora para ela não perder a salvação. É o que a gente precisa entender, porque o Jacó ficou muito triste. Por que Deus fez isso com Jacó? Não é que Deus fez isso com Jacó. Deus salvou a Raquel. Então a gente não consegue entender. E a gente assim, né? Por isso que nós temos que estar muito alicerçado na palavra, naquilo que Deus fala para nós, naquilo que nós cremos. Porque não é fácil. A nossa carne quer, vai acontecer. Não, mas nós temos que ser maior, sabe, porque a pessoa edificada, ela não cai. Mas a que está balançando, ela cai. Deus me diz, quantas pessoas que falam para vocês, não, eu, né, como se a vida de um crente só tivesse coisa boa. Não, nós temos os nossos percalços, mas nós que somos firmados na palavra, nós não caímos. Nós não abandonamos
Deus, não abandonamos. E isso é que era o mover de Paulo. Não, eles não podem estar caminhando para o lado errado, quando o lado errado ele já esteve lá. Mas o lado errado não é lá, é aqui. Por isso que ele escrevia, ele edificava aquele povo, mandava as cartas para os irmãos, né? E a gente, às vezes, nem no zap manda para os irmãos. Então nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos ter atenção nas pessoas. Gente, com o zap você está mexendo ali o dia inteiro, né? Eu vejo porque o Célio manda muito pelo zap essas coisas, né? Mas é uma lembrança, está lembrando de você. É um carinho a mais, né? Às vezes que a gente vê entre os irmãos aqui, né? A Priscila tem um jeito assim que amo a Priscila. Ela é carinhosa, né? É tudo às vezes que a gente precisa, né? A atenção, carinho, nós precisamos disso, gente. Ninguém está salvo disso. É isso que nos move. É isso que nos faz prosseguir. Paulo, imagina, ele não tinha o zap, quem dera. Ele não tinha os transportes que tem hoje em dia. Eu li um outro livro de Paulo. Gente, ele andou demais. Ele andava muito. Que garra aquele homem tinha que andar. Porque não tinha, gente. Não tinha ônibus, metrô, não tinha nada. Não tinha, às vezes, nem cavalo, nem burro. Então, ele andava muito. E, às vezes, a gente, com todo, né, tudo aquilo que a gente tem na mão, que é só fazer assim, a gente manda alguma coisa para o irmão, né? Então, nós precisamos prestar atenção. Mande, quando você estiver lembrando de uma pessoa, né? Manda uma palavra para ela, às vezes ela está necessitando, precisando, né? E isso faz, né, com que nós também sejamos Paulo. Nós somos Paulo, gente. De levar a palavra, cercar as pessoas de amor, cercar para que ela não caia. Ah, ela está precisando? Não, então me fala que eu vou lá na casa dela, eu ajudo. Né? Não tem problema. Né? E nós precisamos ter essa mente de Paulo, com toda dificuldade que ele tinha na época. Que pior do que ele, eu fiquei impressionada tanto que ele andou. Ele andava muito. Então, Gálatas 5 ensina sobre a liberdade cristã em Cristo, que não é um pretexto para pecar, mas sim chamado para viver pelo Espírito, guiado pelo amor. Luta entre a carne e o Espírito Santo. Use sua liberdade para servir aos outros com amor e não para praticarem os vícios das obras da carne. Então nós somos edificadores do bem, né? Porque às vezes nós somos chamados para lugares, né, que às vezes não, se você tem problema, não vá, né? Se é uma festa para beber, eu não posso porque eu já bebi muito e tudo, eu não aguento, não vá. Se Deus mandou, né? Se o Espírito Santo mandou, às vezes você tem uma obra lá, você vai saber. Mas se você, né, é fraco em alguma coisa, não vá. Não tente, né? Não tente Deus. Porque pode sair, gente, essa carne podre. Às vezes, né, eu já tive, porque aí fala assim, não, os mais velhos, né, que não tem problema nenhum. Não é assim, gente. Às vezes eu achava que estava no patamar. Você na sua fraqueza, né? Às vezes tem pessoa que não fuma, tem pessoa que não bebe, e tem pessoa que gosta de comer, né? Então,
vai enfrentando as coisas que você mais gosta. E eu achava assim, fora que eu não tinha ciúme, que eu não. Gente, até eu me deparar com uma coisa que eu mesma fiquei impressionada comigo. Eu falei, Deus, obrigada, porque às vezes a gente acha que, não, eu tô num nível, que nada me. Não, mentira, gente. Mas um ciúme que bateu forte. Eu mesma fiquei impressionada. Era um ciúme até com a minha irmã. Mas não foi desses negócios, não. Gente, eu achava que, nossa, eu estava tão resolvida. Mas mentira. Porque a nossa carne, às vezes a gente não conhece a nossa carne. Nem conhecia a minha. Que eu era capaz de ficar enciumada. Mas fiquei mesmo. Então, não pense que isso, não, eu tô fora disso. Não, gente. Carne é carne. E carne só é amansada pelo Espírito. Só. E ele te mostra, né? Mostra. O caio do galho. Aí fala, não, porque mais não, gente, a gente passa pelas mesmas coisas. Mesmas coisas. Às vezes a gente acha que está, nossa, estou ali. Estou no nível. Estou no nível nada. Basta uma coisa, assim, a carne levanta. Se a carne levanta, minha filha, pode orar porque o negócio está bravo. Porque quem não tem, gente, é justamente, eu acho que para o prumo, né? Porque nós temos o coisa e o prumo. Nós temos a faca e o prumo. Então, a espada e o prumo. Gente, a gente tem o prumo. E nós não estamos fora disso. Às vezes a gente acha que, nossa, está uma maravilha. Eu estou lá no alto, está nada. Porque se a carne começou a gritar, minha filha, eu fiquei impressionada. Eu falei, puxa vida, obrigado, Senhor, porque não é isso. É doloroso. Nós estamos para terminar, né? E eu quero terminar, porque eu vou mostrar agora. Né? Então, oremos, que Deus nos abençoe, né? Que a gente cada vez mais possa a nossa carne, né, ser dominada pelo Espírito. Porque uma vacilada, e ela cresce, ela toma proporções que assustam até a gente. Né?